Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Café com Conversa, gravado aqui no Café da CPV FUNCAMP. Esse programa mensal é uma parceria entre a Secretaria de Comunicação da Unicamp, a editora da Unicamp e também o próprio Café da CPV. Hoje o nosso tema é Universidade, Ideias e Inovação. Lógico, um tema amplo, a gente tem muito o que conversar sobre ele. E esse programa é marcado pela participação de plateia também, que está aqui conosco. Então, uma parte do programa a gente faz algumas perguntas aqui com os nossos convidados e depois a gente abre para a plateia participar. Bom, vamos então apresentá-los, né? Hoje eu estou com o professor Carlos Vogt. O professor é poeta, linguista. Ele atuou no Instituto de Estudos da Linguagem aqui da Unicamp, foi reitor da universidade entre 1990 e 1994. Também fundou o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, aqui da universidade, e foi presidente da FAPESP entre 2002 e 2007, tá? E o Alexandre Soares é filósofo, professor da Universidade Federal de Uberlândia, participa aqui conosco na universidade de diversos eventos e ambos têm em comum, né, essa proximidade com o professor Fausto Castilho, já falecido, que foi um dos fundadores no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Unicamp. Logo mais a gente vai falar sobre ele também. E ambos são curadores, né, da Fundação Fausto Castilho. Muito obrigada, então, pela participação. Bem-vindos, né? E a gente não tem como não começar a falar de universidade sem comentar sobre a importância da área de humanidades dentro da academia. Como que isso se propõe hoje, né, nos dias atuais. Eu acho que ambos têm uma experiência e uma relação de pesquisa com isso. Fiquem à vontade. Muito bem. Falo eu, já. Bem, a própria concepção de uma universidade, ou da universidade, supõe a existência e as atividades nas grandes áreas do conhecimento. Como a universidade tem uma longa tradição de existência, que remonta à Idade Média e que se transforma, reforçando o seu papel durante o Renascimento, se poderia, de modo bastante simples, reduzido, dizer que toda universidade trabalha com as humanidades, com as artes e com as ciências. E essas três estrelas estão, inclusive, representadas no logotipo da Unicamp, não é? As três bolinhas vermelhas que aparecem ali no logotipo. Depois a gente vai talvez falar um pouquinho da espacialidade da universidade, né? De modo que o papel das humanidades é central. É central não só como uma das áreas de conhecimento indispensáveis, como é central na medida em que ele embasa não só o conjunto de atividades voltadas para a produção e divulgação do conhecimento da área, mas embasa também o conjunto de atividades, eu digo, universalmente dedicadas ao conhecimento, né, nas diferentes áreas. Primeiro, assim, quero dizer que é uma honra estar com o professor Vogt, que é um professor, né, um pensador, um poeta, né, que foi administrador, né, que é administrador, mas sempre orientou toda a sua atuação, né, academicamente. Eu acho que isso é importantíssimo aqui e por isso é uma grande honra. Nessa questão, eu acho que se nós pensamos num quadro, né, temporal mais amplo, a Unicamp é uma inovação. A Universidade do Brasil é uma inovação, né? Ou seja, por quê? Porque nós enfrentamos, primeiro, o que Anísio Teixeira, né, chamava de praticismo. É uma tradição que põe a faculdade antes da universidade.
depois o que Sérgio Buarque chamava de bacharelismo, que põe o profissional antes do formativo. Então, pôr as humanidades, as ciências fundamentais, as artes no centro é uma inovação puramente universitária, e a Unicamp trouxe consigo, no seu logotipo, como o professor falou, essa inovação. O que você está querendo dizer é a importância da gente, pensando aqui num público amplo, né? Não só num público que está dentro de uma universidade, enfim, pensando nesse recorte mais amplo, ir além, na formação dessas pessoas, mas e na produção desse conhecimento, ir além de uma instituição que profissionalize e se isole de questões amplas, assim, de questões de contextos mais amplos, de pensamentos, de produção, enfim. É mais ou menos isso? É como as humanidades podem permear todo esse conceito de formação do ser humano? É por aí? Acho que é por aí. Talvez a gente pudesse já entrar, aproveitando o que o Alexandre disse, e entrar um pouquinho no Fausto Castilho, na concepção que o Fausto trouxe para a universidade, a concepção da universidade, que tem a ver exatamente com essa questão. Isso que o Alexandre referiu, falando do Sérgio Buarque e do Anísio Teixeira, e que na concepção do Fausto, digamos, se revelava, já que a gente falou do logotipo e do desenho também, se revelava nessa preocupação em ter uma universidade concebida fundamentalmente baseada, antes de tudo, na pesquisa, na produção do conhecimento e, derivativamente, no ensino, digamos, enunciando o que eu estou dizendo de uma forma simples, não é? Para ensinar é preciso conhecer, não é? E para conhecer é preciso produzir o conhecimento, é preciso dedicar-se ao conhecimento, não é? De modo que isso evita, sobre vários aspectos, digamos assim, essa falsa vocação das universidades, não é? Que é a formação precoce do profissional. Quer dizer, as universidades estão aí para a formação integral do jovem, para a sua formação, que terá como saída, é claro, uma formação profissional. E isto se reflete, inclusive, num modelo que a Unicamp, infelizmente, abandonou e que nós, digamos, voltamos a discutir, que é o modelo do ciclo básico, dos estudos gerais, não é, como dizia o Fausto, e que na tradição germânica do Studium Generale, que supõe um conjunto de disciplinas formadoras, durante o qual o aluno não está em processo de formação profissional. Ele está, na verdade, entrando no universo do conhecimento para fazer a escolha, então, do caminho profissional, propriamente da graduação. É assim que a universidade começou a funcionar. É o conceito de núcleo básico comum, né, professor? Núcleo básico comum e o estudo geral, e os 2 anos comuns que permitiam, então, essa formação. Quer dizer, tudo isto se reflete na questão da concepção da universidade, né? Essa concepção de que nós estamos falando aqui e que é importante para que entendamos que a universidade não é uma escola profissional, não é? Quer dizer, sem desmerecer a formação profissional, mas ela pode ser feita em colleges,
ela pode ser feita em escolas técnicas, não é? A universidade tem uma saída profissional, isso não tenha dúvida, mas essa saída, ela é buscada por um caminho no qual o processo de formação, de consolidação, não é? Digamos, do indivíduo para o exercício responsável da profissão é necessário. E as humanidades têm um papel fundamental nesse processo. Legal. Olha, muito do que o professor Vogt colocou aqui, e o Alexandre também, né, estão nessa obra, né? Na verdade, é da editora da Unicamp, né? É o conceito de universidade no projeto da Unicamp, a obra é do Fausto Castilho, fala-se muito sobre ele, né? E aí a gente também sinaliza uma outra opção de leitura, que é A Solidez do Sonho, do professor Vogt também. Esse livro do conceito ele é mais recente, né, professor? Mas há várias questões que a gente vai falando ao longo do programa que também estão nessas obras, né? E acho que o próprio desenho arquitetônico da Unicamp, ele pensa sobre isso, né? Tem essa questão do conceito radial aí, desse núcleo comum, e aí as áreas saindo, né, se convergindo desse campus radial, né? Se pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque esse é um conceito de universidade também não só aplicado à nossa instituição aqui, mas a outras, né? O primeiro círculo, né, da Unicamp é o círculo das ciências fundamentais, das humanidades, né, da filosofia, das artes. É o círculo, e aí nós temos, primeiro, uma concepção de pesquisa. É nesse círculo que a pesquisa se faz em toda a sua liberdade. Ou seja, a universidade é também uma moderna inovação, né? O livro mostra isso. Por quê? Porque antes de Humboldt, no século XIX, a academia era uma coisa, ou seja, onde se fazia pesquisa, né, nas sociedades que se formam a partir do Renascimento, e a universidade é uma instituição de ensino. Os filósofos criticaram muito, quer dizer, toda a ciência moderna se faz fora da universidade, né? A filosofia também. E aí, né, você tem toda uma crítica de Kant, depois a proposta de Humboldt, ou seja, nós temos de trazer a academia para a universidade, ou seja, trazer as ciências fundamentais, onde a pesquisa é a mais ampla possível, onde você quer descobrir, né, novas propriedades das matérias, você não tem nenhuma restrição, né? Então essa é a ideia que passa, sim, né, pelas humanidades e por essa noção de ciência, de conhecimento. O que é o conhecimento? É fugir à ignorância. Na verdade, é retomar isso. E a proposta de Humboldt, né, e uma proposta poderosa, interessante, que ela tem um impacto grande nas ciências aplicadas. Ou seja, e quem pode investir nas ciências fundamentais, nas humanidades, nas artes, na filosofia, é o Estado, né? Então, é o Estado, quer dizer, as ciências aplicadas, elas podem ser, né, tratadas, sustentadas pelo mercado. Sim. Agora, as ciências fundamentais, não, né? Veja que interessante, né? Porque há muita discussão sobre isso, né, professor? Então, aí existe uma diferenciação de até onde o Estado vai e onde as empresas, né, o mercado, o setor produtivo pode trabalhar em parceria com essas instituições de ensino, né? É isso, né? Assim, existe esse conceito também. O negócio do desenho, não só do logo, porque o logo, na verdade, reproduz uma distribuição espacial das unidades no campus. O que você tem é um centro onde estão os estudos gerais, não é? Que hoje a gente chama de ciclo básico. Você tem no primeiro círculo, isso como a Divina Comédia do Dante, né? Então, no primeiro círculo você tem, então, as humanidades e os institutos que se dedicam às ciências básicas, não é? Então, a biologia,
a química, a física, a matemática, além das humanidades. E depois, no segundo ciclo, as unidades voltadas para as tecnologias, as engenharias, as tecnologias e as faculdades aplicadas. Por isso que a medicina, você não pode falar, mas é por isso que a medicina está fora do campus. Isso é brincadeira, mas a ideia era exatamente essa, a ideia de que você tem toda uma carga de pesquisa fundamental que vai alimentar e possibilitar o desenvolvimento das atividades nas faculdades que se dedicam, então, à formação dos profissionais para o conhecimento aplicado. Então, as engenharias, as tecnologias, a medicina e assim por diante. O campus, na concepção do Fausto, como falávamos, ele, mesmo do ponto de vista, digamos, urbanístico, tinha concepções interessantes, porque não se admitia, nessa proposta original, a circulação de veículos nas áreas centrais. Ali você circulava a pé ou de bicicleta, que era uma forma. Isso nessa região central, professor? Isso, a região central. A vinda dos veículos ia até a entrada da universidade, nas duas entradas, com estacionamentos subterrâneos, e havia ainda a previsão de trens circulando, comboios, numa velocidade extremamente baixa, para permitir que as pessoas subissem e descessem desse trem em movimento. De modo que se tinha, de fato, um espaço, uma urbanização um pouco, eu diria, utópica para um país como o Brasil, mas que, de qualquer forma, reproduzia toda essa concepção de que nós estávamos falando aqui, em que as ciências básicas têm um papel fundamental, um papel centralizador, e que dava, então, a essa metáfora da enciclopédia, que era tão querida, do Fausto, do ponto de vista, inclusive, filosófico, uma centralidade que era ocupada exatamente por essas atividades, por essas unidades que eu mencionei. Okay. O senhor quer complementar? Porque isso ocorre, por exemplo, em Princeton, em que você não entra de carro no campus. Quer dizer, um pouco essa ideia, acho que essa inovação que houve no século XIX, os americanos assimilaram muito e Princeton radicalizou, em que o acadêmico se confunde com o universitário. Hoje, quer dizer, não se percebe mais essa diferença, mas isso é relativamente recente, em que a universidade se caracteriza pela prioridade da pesquisa, ou seja, só é ensino que se siga da pesquisa. Isso leva a Princeton a não ter cursos, por exemplo, de medicina, direito e administração. Eles radicalizaram. Todas as universidades americanas, essas grandes, fizeram isso, mas você tem uma proposta de valorização da ciência, das ciências fundamentais, e da pesquisa. Antes de eu passar para a plateia, eu tenho mais duas perguntas, assim, já que a gente está falando de utopia, então eu vou passar um pouquinho para o nosso contexto contemporâneo, a gente falou muito de conceitos, enfim, tudo isso que está aí por trás desse projeto, e a gente tem atualmente um cenário, que pode piorar, talvez, em relação à universidade pública no país. E quanto esse conceito ele é atual, ele é aplicável, e
Bom, eu vou até citar, né? O professor Vogt, na gestão dele, entre 90 e 94, uma das marcas da gestão foi o projeto Qualidade, né? Foi um aumento de publicações, aumento de vagas nos cursos, a criação da própria carreira, né, dos funcionários da Unicamp de modo geral, administrativos, professores, enfim. Mas, pensando de 30 anos para cá, né? 30 anos aproximadamente, o que isso mudou, professor? O que aconteceu, Alexandre? Que a gente tem uma luz no fim do túnel, pensando no cenário que a gente vive hoje, todos esses contextos? Acho que tem uma luz. Espero que não seja um trem chegando, né? O projeto Qualidade, ele tem muito a ver, na sua concepção, com tudo isso que a gente está mencionando. Porque um dos objetivos fundamentais do projeto Qualidade era exatamente motivar, chamar, criar condições, não é? Fazer com que o grupo de professores da universidade se imbuísse desse sentido da academia de que falava o Alexandre. Para isso, a carreira universitária ela é fundamental. O processo de formação, os graus acadêmicos, eles, é claro, obviamente, ritualizam o processo, mas ritualizam de um modo importante, porque é esse processo que permite um amadurecimento e essa dinâmica, não é, da passagem do conhecimento e das condições de produção e difusão do conhecimento e divulgação de geração para geração. Tá? Quando você entra numa universidade como acadêmico, você não sai mais dela, não é? E ela também não sai mais de você. Não é? Você passa a viver a universidade vive em você, você vive na universidade, e isso é um processo de rejuvenescimento constante, para lembrar o que dizia o Lévi-Strauss em Tristes Trópicos, não é? Que permite que você, de fato, volte a sua atividade, o principal da sua atividade para o esforço da produção, da divulgação, da difusão, enfim, do ensino, tá? Do conhecimento, da socialização do conhecimento, e isso é muito importante. O projeto Qualidade teve um impacto muito grande na Unicamp. Quando ele foi instalado, a Unicamp corria um sério risco de ter, digamos assim, a dinâmica do processo de mobilidade dentro da universidade, motivado por razões de natureza tipicamente sindical, o que é uma ameaça, de uma gravidade enorme, porque esse processo ele é um processo que se faz fundamentalmente sobre razões de mérito, não é? E as razões de mérito estão vinculadas à carreira. Então, isto foi que permitiu que imediatamente nós tivéssemos como consequência uma quantidade enorme de doutores e a universidade logo passasse a exigir em quase todas as unidades o doutorado como condição mínima para admissão dos professores, não é? E daí por diante essa coisa vai aumentando. A carreira dos funcionários começou aí também, né, professor? Mesma coisa. E aí entra uma questão chave, que é a questão da autonomia da universidade. Isso, foi de 89, uma conquista que pode estar ameaçada. E isto foi fundamental, porque foi a autonomia, como você disse, que conquistada em 89, através, oficializada, formalizada através do decreto do governador, do então governador Quércia, em fevereiro de 89, que ofereceu as condições para que a universidade pudesse repensar não só a carreira docente,
não é? E a sua estrutura e a sua dinâmica, etc., mas a carreira de todas as atividades de apoio técnico e administrativo. Nós pudemos criar imediatamente várias carreiras profissionais, não é? Saindo daquela confusão absurda dos desvios de função, em que todo mundo era todo mundo e todo mundo era ninguém, não é? E começar a identificar por padrões de qualidade e de mérito as atividades e o reconhecimento do mérito nessas atividades, fosse na atividade docente, fosse na atividade de apoio técnico-administrativo. Isso permitiu que a universidade evoluísse para a criação da carreira de pesquisador, não é? Para a dinâmica dessa carreira, que é fundamental numa universidade em que o processo de surgimento de atividades multidisciplinares acompanhou bem a dinâmica epistemológica, não é? No mundo todo, quer dizer, do conhecimento, das novas formas de formação de áreas de conhecimento e assim por diante. E acho, como você disse, que nós temos de ficar muito, muito atentos a essa questão da autonomia da universidade, que corre, de fato, um risco maior do que aquele dependente da mediocridade dos nossos governantes. Além disto, corre agora um risco que está ligado ao fato de que o Brasil provavelmente vai passar, seja qual for o governo, por uma reforma do sistema tributário. O sistema tributário reformado tenderá a criar um imposto único, porque é disso que se fala o tempo todo. A nossa autonomia de gestão financeira está relacionada com o ICMS do Estado, não é? Que é uma parcela do ICMS. E se isto for tudo convertido num imposto único, certamente os ignorantes de plantão vão tentar se aproveitar, não é, da oportunidade para fazer aquilo que ambicionam desde sempre, que é acabar com a autonomia, como se a única preocupação com isso fosse o fato de que as universidades, como a FAPESP, não dependem, não é, da boa vontade ou do humor dos governantes nos diferentes momentos em que os recursos são buscados. Sem a autonomia, nós perdemos a capacidade de organização e de projeção desta organização para um planejamento, não é, de curto, de médio e de longo prazo das universidades. Então, essa é uma questão para a qual nós temos que estar atentos. Exatamente, a gente falando de conceitos, mas trazendo aqui para o Alexandre, na Federal, esse mesmo impacto, só para a gente fechar aqui antes da participação, como é que você sente isso? Acho que, assim, pensando assim, na questão dos nossos tempos, acho que nós temos de ser... Eu aprendi a ser otimista com o professor Fausto Castilho, né? Que, ou seja, a nossa luta, né, pela universidade, pelo estudo, é de longo prazo, né? Acho que São Paulo teve uma contribuição muito grande e inspirou, né, o sistema público em geral, né, dos estados, da federação. O projeto de qualidade foi um momento importante. Quer dizer, a FAPESP foi sempre um exemplo, né, para todo mundo. A Universidade de São Paulo, a Universidade, né, de Campinas. Então, eu acho que São Paulo tem esse papel, né, de nos orientar a todos. E é algo que tem, assim, é claro que nós queríamos ter, né, grandes universidades no país todo daqui a 5 anos, mas acho que nós temos de manter o otimismo e de lutar, e de saber o momento de manter, né, muitas por exemplo, em países com guerra, né,
a pesquisa, há vários casos que a pesquisa não parou. Ou seja, tempos difíceis, né, podem... Né, quer dizer, a Unicamp surgiu durante a ditadura militar. Então, quer dizer, tempos difíceis resiliência, podem... resiliência. Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui antes de passar para a plateia fazer as perguntas, né, para a gente também ter essa participação. Eu queria só divulgar mais uma obra, também sugeri aí, da editora da Unicamp, é A Educação Superior na América Latina e os Desafios do Século XXI, do Simon Schwarzman. Não sei se estão mostrando para a câmera certo. Tá bom? Fica aqui a dica também, tem tudo a ver com o assunto que a gente está discutindo. Pessoal, e aí, quem tem perguntas para a gente? Professor, vamos lá? Olá, boa tarde. A Unicamp e outras universidades brasileiras, elas podem se encaixar em várias denominações, né, que nós usamos aí, universidade de pesquisa, multiversidade, universidade abrangente, mas universidade de ideias também é uma designação muito interessante. E foi comentado aqui o que é uma universidade de ideias, qual a importância de uma universidade de ideias e o papel fundamental que a autonomia tem nessa construção. Só que, às vezes, eu me pergunto, e aí eu queria a opinião, de que um pequeno papel, não é tão pequeno assim, foi deixado de lado, ou está sendo deixado de lado, e que é muito importante no entendimento desse conceito para a sociedade, também na defesa da autonomia, que é fomentar os intelectuais públicos. A impressão que eu tenho é que, antigamente, e eu não sei precisar agora isso cronologicamente, nós tínhamos dentro da universidade muito mais intelectuais públicos do que nós temos hoje. E eu acho que o papel do intelectual público é fundamental nesse contato com a universidade. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso e como resgatar esse personagem. O que você chama de intelectual público é o intelectual que exerce atividades... Noam Chomsky. Noam Chomsky. Não, eu só estou te perguntando, Peter, pelo seguinte, porque não há como ser intelectual sem ser público, não é? Até pelo próprio conceito do conhecimento. Não há conhecimento privado. Não é? Quer dizer, o conhecimento, por definição, é público. É público na medida em que, eu diria, pela natureza do fenômeno e por uma razão ética fundamental, ele pertence à humanidade, ele não tem propriedade propriamente. Isso não quer dizer, evidentemente, que você não possa derivar, não é, formas de conhecimento aplicado, tecnologias, etc., que dentro da dinâmica do capitalismo em que vivemos, não entrem nesse processo de apropriação, como acontece e a gente vê acontecer. Mas eu penso que a figura do intelectual é necessariamente uma figura pública, não só pelas razões que mencionei, mas porque o intelectual é chamado pela própria atividade, pela própria definição, pelo aquilo que faz, a se manifestar, a posicionar-se, a dizer-se, não é? E dizer-se e dizer sobre, no sentido de se constituir, não é, como uma referência, não seja uma referência para o diálogo, para a discussão, para a polêmica, para que, não é, você dinamize esse processo. Eu penso que as universidades, cada vez mais, inclusive, sobretudo, digamos, na redefinição dos papéis que as universidades foram conhecendo
como referiu o Alexandre, a partir do século XIX, elas formam intelectuais, formam profissionais que se dedicam à atividade, necessariamente a atividades públicas. Quer dizer, o que se espera na saída do processo de educação dentro de uma universidade? Que o profissional que saia dessa universidade tenha hoje, pensando nos dias atuais, competência suficiente para cumprir com os grandes desafios que a tecnologia coloca para o mundo contemporâneo. Isto é, que ele seja capaz de exercer com competência profissional a profissão na qual ele se formou. Seja ele um médico, seja ele um engenheiro, seja ele um professor, enfim. Segundo, que ele tenha um compromisso que eu vou chamar de ecológico, isso eu estou remetendo a um artigo que escrevia há tempos atrás, que é o compromisso com o planeta, com a vida. Mais perguntas, gente? Ok? Olá, me chamo Luiz, eu estudo no IEL, que o professor era do Instituto. E minha pergunta é porque vocês discutiram bastante do conceito de universidade, em que há um aspecto formativo que antecede ao profissional. A minha pergunta é de quanto que essa universidade formativa ela tem vida ainda hoje? Ou será que nessa dinâmica capitalista que a gente está, em que se proliferam muitas faculdades particulares com viés profissional, será que ainda há um papel para essa universidade e será que ela ainda vai ter um tipo de amplidão na sociedade ou será que ela vai se restringir cada vez mais a um universo menor? Na Unicamp, hoje em dia, eu percebo mais uma segmentação, talvez, das faculdades e não vejo, muitas vezes, o diálogo entre diferentes pessoas de diferentes áreas. E minha dúvida, então, é quanto que essa aparente utopia, pelo menos para mim, quanto ela ainda tem vigor. Então, de fato, você tem razão. Há um processo digamos, de segmentação, de compartimentação, que foi se acentuando ao longo dos anos, de um lado relacionado com o próprio processo de compartimentação do conhecimento, né? Da forma de evolução, de transformação do conhecimento, e que começou a partir de um dado momento, e que coincide com as grandes mudanças ocorridas aí na epistemologia, não é? Do conhecimento científico, e que, com a multiplicação do processo de formação de áreas do conhecimento, não por segmentação, mas por agregação, não é? Quer dizer, esse é um fenômeno que vem ocorrendo e que teve, da parte das universidades, também, do ponto de vista institucional, que é essa a questão, não é? Um esforço para a criação de unidades que respondessem a esse tipo de movimento, não é? Movimento do conhecimento. Na Unicamp é o caso típico dos núcleos, não é? E dos centros, que são, por definição, interdisciplinares, multidisciplinares. Não é? Eu mesmo, depois do IEL, depois da reitoria, fui lá me dedicar a um núcleo que é eminentemente transdisciplinar, né? Mais do que multidisciplinar ou interdisciplinar, que é o de jornalismo, de jornalismo científico, de jornalismo, enfim, avançado. Acho que esse é também um fenômeno que está acontecendo. É algo difícil, uma coisa complicada, porque
O Fausto dizia e escrevia que a questão institucional deve guardar os espaços de origem dos professores e pesquisadores e que a dinâmica do processo de produção do conhecimento é algo contratual, é algo que você, na verdade, faz pelo projeto e, terminado o projeto, você, obviamente, sempre retorna à sua casa, ao seu Instituto de Física, de Química, seja o que for. A dinâmica dos programas de financiamento, inclusive, tem seguido muito isso, que é o caso da FAPESP, o caso do CNPq, não é? Em que vários projetos e programas multidisciplinares, transdisciplinares, vão ganhando força. A questão é que nós não resolvemos ainda, e aí é que eu acho que está o ponto, o processo de formação na graduação. De fato, a graduação requer de nós uma atenção muito, muito, muito especial, porque é um momento, de fato, de passagem, é o ritual de passagem para esse processo da idade adulta, não é? Em que vai se formar o novo intelectual, etc., e que requer muito atenção. Nós não estamos sabendo direito lidar com isso. Sabemos o que precisa fazer, o que é necessário fazer, mas não estamos sabendo direito lidar com isso. Tem, assim, sua pergunta tem também uma face que é o caso brasileiro. É o fato, né, de que no Brasil você não entra, né, na universidade, mas você entra numa faculdade. Então, isso é um problema que, assim, nós, né, que tem de ser enfrentado, e um pouco a própria Unicamp é um momento aí decisivo desse enfrentamento. E esse círculo das ciências fundamentais, qual era a ideia? Interdisciplinaridade, né? Ou seja, isso por quê? Porque nesse ciclo é que você tem a maior possibilidade de interdisciplinaridade, né? E a ideia, e aí esse ciclo traz o que tem, né? Traz filosofia, matemática, que são disciplinas aí constituídas ao longo de 2.500 anos, né? Só que você não sabe, você não pode de antemão definir, né, a interdisciplinaridade, sem deixar, né, o livre contrato. Essa que era a ideia, né? Até a proximidade mesmo, né, pedestre, era, né, na ideia do professor Fausto, né, para facilitar isso, né? Então você tem... E é claro que há uma outra dimensão também muito filosófica, e a filosofia nesse sentido, ela... Está permeando tudo isso aqui, né, que a gente está conversando. Está permeando, porque ela tem possibilidade de interdisciplinar, né, com todas as áreas. E ela pensa esse problema. Esse problema se chama crise das ciências, ou crise das ciências europeias, que está na pauta da filosofia. Quer dizer, ou seja, essa perda de sentido, né, do campo formativo, né, propriamente científico, né, a perda, né, do conceito, né, e a substituição dele no cotidiano, né, por uma mentalidade técnica, né, pragmática. Esse é um problema que está em pauta também na filosofia, né, ou seja, nós caminhamos, né, para, né, um modo muito pouco reflexivo, né, para lidar com o mundo, né, e a filosofia, a ciência, a formação depende, né, de uma perspectiva conceitual. Muito bem. Última pergunta, gente, rapidinho. A minha pergunta vai um pouco no sentido da pergunta do colega, e ela então se relaciona a esse sentido orgânico e universal do sentido da universidade mesmo, não é? Nesse sentido, qual seria o papel, então, do Instituto de Estudos Avançados para tanto promover a
essa organicidade, que é o próprio sentido da universidade, no sentido de Humboldt, como também na esfera brasileira, essa perda que se reflete também para além das fronteiras da universidade, do enfraquecimento do espaço público no Brasil, como um espaço em que, por exemplo, as escolas públicas se inserem, em que as instituições públicas se inserem. Então, por exemplo, o intelectual público, como ele citou, seria esse personagem que atua como na esfera entre o domínio da formação universitária para as instâncias públicas como um projeto de nação. A questão toda é que acho que nós temos, como disse o Alexandre, de ser otimistas, criticamente otimistas, tá? Ou desconfiadamente otimistas, se for melhor. Tá? Acho que nós estamos vivendo um processo político no país que, de fato, aumenta, não é, a responsabilidade das instituições diante do que pode vir a acontecer, no que diz respeito a movimentos regressivos, não é, no processo de desenvolvimento social e político, cultural e assim por diante. A ideia é sempre essa, não é? Quando, há muitos anos atrás, em 1983, criei na Unicamp, com o apoio do reitor Pinotti, o programa do artista residente, quando criamos o NUDECRI, onde está hoje o Laboratório de Jornalismo e o Laboratório de Estudos Urbanos. E a ideia do programa do artista residente era exatamente esta, não é? De trazermos também para dentro da universidade o estranhamento, não é? Trazermos o outro para dentro da universidade, o outro criativo, o intelectual, o provocador, não é? E trouxemos a Hilda, não é? Que aqui ficou. O nome, inclusive, hoje é Programa Artista Residente Hilda Hilst. Exatamente. Não é? E ele continua, né? O programa continua. Continua. E o Fernando Moraes, enfim, o Zé Paulo Paes, enfim, uma série de artistas, escritores. E uma das coisas que nós retomamos imediatamente no Instituto de Estudos Avançados, quando retomamos a ideia agora, foi a de reinstaurar o programa do artista residente. E logo trouxemos, e que está aqui, o Hugo Giorgetti, que é o cineasta, né, que está dando um curso, aulas às quartas-feiras de manhã, sobre o tema, não é, de São Paulo vista pela filmografia dele, não é, e os temas relacionados, e a apresentação dos filmes na terça-feira. Criar grupos de discussão, fizemos um grupo dedicado à educação para discutir as bases comuns curriculares, que é um tema que está aí e que está voltando agora e que vai voltar muito forte agora com a mudança de governo. E estamos começando, digamos, a implantar, discutir um grupo para discutir inteligência artificial, tecnologias de informação, comunicação, os impactos sobre a sociedade contemporânea, que vai envolver questões técnicas de computação, de sociologia, ciências de fundamentais filosofia, e ciências aplicadas, né, professor? De antropologia e assim por diante. E a ideia é um pouco essa, complementar a isso que a gente estava dizendo e a atividade dos centros e núcleos também, não é? Que é empurrar a discussão
para as fronteiras, né? Para os limites do conhecimento, sem a preocupação com os quadros propriamente escolares, né? Quer dizer, o Instituto não tem preocupação com a escolaridade, ao contrário, ele tem preocupação com o livre pensar, como dizia o Milor, livre pensar é só pensar, não é? Então, deixar correr. Agora, você tem razão, é um momento mais importante do que nunca no que diz respeito a essa questão de pensarmos o papel, não é, da universidade. A universidade orgânica, tal como se pode entender, não é, pelo termo universidade um pouco inspirada por Gramsci, não é? E essa universidade, ela sofreu transformações, sofre transformações, mas é uma universidade que tem um papel fundamental. A USP nasceu assim, não é? A USP nasceu com um projeto de Estado, eu não diria nação ainda, mas um projeto vinculado, não é? E como reação a um fato básico histórico que foi, obviamente, a Revolução de 32. Não é? Quer dizer, tendo os paulistas, tendo perdido a Revolução Constitucionalista, não é, reagem, não é, com a ideia de formar quadros de pensamento capazes de produzir, não é, as condições de quadros de pessoas, de inteligência, não é, de produção intelectual, para embasar um projeto de modernização, que obviamente vinha ocorrendo e para o qual a USP teve um papel fundamental, é a nossa mãe, eu sou uspiano também de formação, não é? E que inspirou as outras universidades. Quando a Unicamp nasce, ela é uma universidade orgânica também, mas ela já está comprometida com um outro projeto, porque o quadro e as circunstâncias eram um pouco diversas. Qual é o desafio que a Unicamp então enfrentava? Era o desafio exatamente de fazer passar o conhecimento para a sociedade. Como fazer passar esse conhecimento sob as diferentes formas do ensino, da formação, da capacitação, do treinamento, não é? Da transferência de conhecimento, de tecnologias e assim por diante. E um pouco isso pautou a história de desenvolvimento da universidade. Penso que agora nós estamos no momento de refletir sobre esses papéis, sobre esses... Claro que isso a gente sempre diz, é preciso discutir o papel da universidade, mas não é discutir no ar, não é? É, de fato, refletir sobre esses problemas, essas questões que vão, tanto estruturalmente como conjunturalmente, não é? Modalizando a história das nossas instituições e que requer, obviamente, uma agilidade bastante grande nossa, do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista da reflexão e do ponto de vista da capacidade de mudança institucional. Não é? E nós precisamos fazer isso, acho que isso não tem a menor dúvida. Mas é mais ou menos isso. Tudo bem. Alexandre, para fechar? Então, a questão, né, dos altos estudos avançados, altos estudos pensando na França, Napoleão III, né, cria a Escola de Altos Estudos para quê? Porque você precisaria de uma instituição de pesquisa, né, para estudar, para fazer a pesquisa que a universidade ainda não dá conta de fazer. Então, a perspectiva que depois os americanos, né, no século XX, vão pensar, né, nos seus institutos, né, de estudos avançados. Se nós pensarmos no caso de Princeton, né, o que eles, por exemplo, eles levaram Einstein. Se você tem Einstein lá, né, o espaço curva, né? Então, eu acho que isso é um instituto fundamental para que a pesquisa avance na universidade, para que paute a universidade, como é o caso, por exemplo, da inteligência artificial, né? Segunda coisa, a questão da escola pública, ou seja, que é uma questão de cidadania. Nós queremos que o cidadão, todo cidadão, tenha, né, possa ler,
Platão, possa estudar matemática, possa ler Guimarães Rosa, que ele encontre Sartre, né, na sua escola. Pessoal, muito obrigada pela presença. Tá? A gente conversou hoje com o professor Carlos Vogt, professor Alexandre Soares, sobre universidade, ideias e inovação. Agradeço especialmente ao público aqui presente que participou. E em novembro a gente volta, né, com mais um Café com Conversa. A gente vai estar aqui no mesmo local esperando vocês, tanto para acompanhar pela internet, como para vir aqui também ao vivo participar, tá bom? Obrigada, até mais. Obrigada, gente.